O que aconteceu nos treinos livres do GP de Abu Dhabi de 2025? Nosso último vídeo de reação de treinos do ano. Sim, eu vou falar o último para todos os vídeos desse final de semana, porque é o último, né, querendo ou não, o último do ano e o último da temporada, obviamente. E a gente teve treinos livres diferentes, né, porque o TL1 principalmente foi cheio de novatos, a gente vai ver isso. O que nos restou só o TL2, pra gente de fato ter alguma noção ali de como estão as forças, e realmente deu pra gente ter alguma noção de como pode seguir o caminho desse final de semana, o que a gente pode esperar de ver na classificação amanhã, de ver na corrida no domingo, mas a gente vai deixar pra comentar obviamente quando a gente chegar lá. E inclusive eu estou aqui já com a camisa do Brasil, por que você tá se perguntando? Porque hoje, nessa sexta-feira, vai ter live no canal irmão aqui do Clube da F1, o Clube do FUT, que eu, junto do Fernando e do Kevin, vamos estar reagindo ao sorteio da Copa do Mundo, conversando, debatendo lá com quem tiver. A gente vai estar falando e comentando sobre tudo que rolar no sorteio da Copa. Então, se você quiser ver lá, quiser participar da brincadeira, da resenha, cola com nós, que a gente vai estar ao vivo a partir das 2 horas da tarde, que é quando vai rolar o sorteio. Dito tudo isso, bora ver o que aconteceu no treino livre 1 do GP de Abu Dhabi de 2025. 1:24.485, seguido bem perto ali do Max Verstappen, né, 0.008 segundos atrás. E logo em sequência você teve o Charles Leclerc bem próximo e curiosamente com 0.016 segundos de distância, depois Kimi Antonelli e Nico Hülkenberg fechando o top 5, George Russell, Gabriel Bortoleto, Oliver Behrman, Carlos Sainz e Franco Colapinto fechando o top 10, Ryu Hirakawa, Isaac Hadjar, Paul Aron, Pato O'Ward, Arvid Lindblad, Arthur Leclerc, Ayumu Iwasa, Luke Browning, Jack Crawford e Cian Shields fechando a tabela de tempos. E como é bem evidente, a gente tem aqui, né, os resultados do TL1. É um TL1 cheio de novatos. A gente teve 9 novatos ao todo e todos ficaram na parte de baixo, com exceção ali do Hadjar, que não fez um bom tempo no TL1 dele, ficou ali enfiado no meio, atrás inclusive do Ryu Hirakawa, o piloto Toyota que ocupa essa vaga de fazer os treinos livres para novatos, sendo que se tem uma coisa que o nosso mano Hirakawa não é novato, mas não correu 2 corridas na Fórmula 1, é classificado então como novato na categoria. Então foi um treino livre, assim, que a gente não teve todo mundo, todas as forças no carro. O próprio Oscar Piastri teve que ceder o carro dele pro Pato O'Ward, então acabou que a gente não teve muito uma avaliação real ali do que pode acontecer nesse final de semana. O treino livre 1, por natureza, já é o que eu falo bastante aqui no canal, de que não é pra gente levar como métrica pro que esperar no final de semana. Tem muitas variáveis que envolvem o treino livre 1 que são mais importantes do que o tempo. Inclusive, vocês podem até ver quando a gente chegar no TL2 que os tempos já são bem mais baixos. No TL3 vão ser bem mais baixos ainda. Então, os tempos que a gente vê aqui no TL1 não necessariamente representam o que a gente vai ver no final de semana, porém, ainda tem alguns pontos interessantes pra gente conversar sobre. Inclusive, eu queria falar nesse TL1 uma confusão que a gente teve de nomes acontecendo nesse TL1. Antes da gente comentar de fato sobre algumas coisas que rolaram, como a gente tem aqui o Greg Firnos trazendo o Leclerc Jr., cara, começou com isso daí, porque o engenheiro do Max, né, o Jean-Pierre, ele aparece lá no rádio e fala que o Leclerc Jr. tá próximo dele. E daí o Max vira e responde, tipo, eu gosto como você disse Leclerc Jr., porque como vocês viram, o Arthur Leclerc tava correndo na Ferrari pelo treino livre 1, no lugar do Lewis. Então, começa já com essa situação do Leclerc Jr. Depois tem o engenheiro do Russell entrando no rádio falando sou Owasa at 3 seconds. E daí o Russell vai lá e corrige ele. Eu acho que você quis dizer Howard, não Owasa, com o engenheiro do Russell confundindo o Howard com o Ayumu Iwasa, que é a reserva da Red Bull. A confusão de nomes estava rolando solta, inclusive no TL2, o Bortoleto entra no rádio em algum momento ali, eu não vi o que aconteceu pra ele entrar nesse rádio falando isso, mas ele só entra ali falando com uma voz meio preocupada, tipo, quem que é aquela Ferrari, sabe, meio não estão indagando alguma coisa, e o engenheiro dele responde, é o Big Leclerc, é o grande Leclerc. Então esse daí, assim, em questão de, até os engenheiros, até o pessoal já tava no show de resenha, assim, né, o último treino livre do ano, o pessoal tava lá só pra tá, entendeu? Mas agora vamos comentar sobre algumas coisas de fato do treino livre. A gente tem o primeiro comentário do Hornet Silksong. Grande jogo, dizendo, queria parabenizar o craque Cian Scudos por ficar em último disparado e ver o seu companheiro em menos voltas fazer um tempo menor. O Cian Shields, que ficou em 20º lugar aqui, né, pela Aston Martin. A Aston Martin colocou 2 novatos nesse final de semana, o Cian Shields e o Jack Crawford. No caso, o Cian Shields fez 22 voltas e o Crawford fez 24, mas a verdade é que, assim, nessa situação, na academia da Aston Martin,
O piloto de verdade é o Jack Crawford, que brigou pelo título da Fórmula 2 até antes da última rodada que a gente teve no Qatar. E é o piloto reserva, é quem, se surgir uma vaga hoje, vai correr pela Aston Martin na temporada, qualquer uma que seja, né? No caso, se surgir uma vaga, vai ser em qualquer ano, qualquer temporada que seja, não é confirmado que ele vai correr de fato. O Cian Shields, ele está aí por questões financeiras, né? Inclusive, durante o TL1 até apareceu um gráfico na tela falando lá, Cian Shields ficou em 20º sei lá o que na Fórmula 3, e na Fórmula 2 ficou em 24º, sabe? É um piloto pagante, ele é o típico piloto pagante, estava fazendo esse treino livre 1 porque tinha dinheiro para pagar para fazer o treino livre 1, e tá tendo essa oportunidade porque tem dinheiro, né? A real é que o Cian Shields só está tão próximo da Fórmula 1 quanto ele está hoje por questões financeiras, única e exclusivamente, fez esse treino livre 1 única e exclusivamente por questões financeiras, porque ele não tem nível, não tem qualidade, não tem a menor qualidade para pilotar um carro de Fórmula 1. Mas, como ele tem o dinheiro para isso, ele consegue comprar uns treinos livres uns, e daí o outro carro, o Aston Martin, coloca o piloto de verdade, o piloto que tem uma habilidade mínima para estar dentro de um carro de Fórmula 1, que é o Crawford, para fazer esses treinos livres. Mas no final das contas, os dois fizeram fundo do pelotão, então realmente não tem muito o que extrair da Aston Martin nesses treinos também. Depois a gente teve o comentário do Churras falando, aparentemente não ter feito o TL1 vai se provar brutal pro Piastri, e realmente, como a gente conversou aqui, ele não fez o TL1. O Oscar Piastri cedeu seu carro pro Pato, que acaba ficando na 14ª colocação, enquanto o Lando Norris lidera o TL1. E depois no TL2, como a gente vai ver, ele não consegue ficar tão perto assim do Norris. E realmente, isso daí é uma situação meio bizarra, uma situação mal organizada da própria McLaren. Talvez eles não tiveram essa previsão de que fosse chegar numa situação como essa, na última corrida do campeonato, né? Na situação que você tem 3 pilotos podendo brigar pelo título, foram empurrando ali a situação, porque o Piastri também não foi tendo boas performances, né? Desde Baku, o Piastri não vem muito bem, o Piastri está mal desde Baku, então talvez eles, para tentar dar essa confiança, para que ele retomasse o ritmo, quiseram dar todos os treinos livres. Obviamente, assim, eu até falei, foi uma decisão burra, mas eu tô aqui vendo de fora, claro. Eles sabem disso, eles não esqueceram que tinham que botar um piloto. Foi o que foi discutido internamente. E minha visão, o que eu posso imaginar que aconteceu foi, eles sabem que o Piastri tem uma certa dificuldade nessas etapas aqui pré-Qatar, que são as rodadas das Américas, ele não costuma ter esse histórico positivo nessas pistas. Então talvez para ele ganhar essa confiança, não ir tão mal, falaram, não vamos gastar, né, o que precisa gastar seu agora, vamos dar esses treinos livres para você recuperar a confiança, recuperar os resultados, e a gente te dá em outro momento, você aceita isso? E ele falou, beleza, eu aceito isso, eu cedo meu carro então lá pro final da temporada. E eu acho que isso é um erro. Eu acho que isso definitivamente é um erro, ele devia ter gastado em uma dessas pistas, mesmo que não fosse uma das pistas que ele tem esse conforto, que ele não tem esse conforto no caso, né, que ele não conseguia entregar um bom resultado, como vinha sendo Cota, como vinha sendo México, como foi no caso também, qualquer outra das corridas nas Américas que a gente teve aqui, nessa rodada final, que ele não foi bem em nenhuma delas, não só nelas, mas desde Baku no caso, né, então assim, eu acho que valia a pena você trocar um treino livre, mesmo que fosse uma pista que você não se sinta tão confortável, que você não entregue o seu melhor resultado, para que nas pistas que você vá bem, você tenha total tempo de treino. Claro que o fato dele ir bem, dele já ser naturalmente melhor nessas pistas, faz com que talvez perder um treino não afete tanto a performance, e talvez ele não estivesse prevendo que fosse chegar aqui nessa situação tão complicada para ganhar o título, especialmente depois de como foi o final de semana, né, até a decisão péssima da McLaren no Qatar, que tira a vitória das mãos dele, o que colocaria ele numa situação mais confortável também para brigar por esse título. Eu acho que valia a pena, então, ele ter trocado um dos finais de semana ruim, ter trocado o TL1 de um dos finais de semana ruim para gastar isso, do que esperar até a última rodada. Então, é uma decisão, ainda assim, ruim, uma decisão burra, na minha opinião, tanto da McLaren quanto do Piastri chegar nesse momento e fazer essa escolha. Agora, uma decisão que definitivamente não seria burra da sua parte é presentear alguém que você ama nesse final de ano, seja no amigo secreto ou só como um presente mesmo, com qualquer um dos produtos das garrafas maravilhosas da Gold Case, como essa daqui da coleção Senna, que tem essa estampa linda, que eu acho maravilhosa. Tem outros produtos também, como o copo térmico, que eu venho usando bastante, ele virou meu companheiro aqui de mesa enquanto eu tô trabalhando, esse copo térmico maravilhoso. Se você gosta de futebol, por exemplo, tem também as garrafas com estampas licenciadas dos clubes do Campeonato Brasileiro.
E não são só garrafas, copos térmicos, como vocês estão vendo aqui, a garrafa Fresh que eu mostrei aqui do Corinthians pra vocês, tem capinha pro seu celular, tem roupa pro seu pet, tem bolsa térmica, tem bolsa também, então tem vários produtos que vocês podem usar lá com estampas maravilhosas, estampas da coleção Senna, que é licenciada, como eu mostrei aqui pra vocês, você tem estampas também relacionadas ao automobilismo, estampas de futebol e vários outros tipos de estampa. E você pode ainda garantir desconto extra se você usar o cupom CLUBEF1, que tá aparecendo aqui na tela, em compras acima de R$ 99. Então, se você ainda não sabe o que presentear alguém nesse final de ano, você tem aqui produtos de muita boa qualidade, maravilhosos e que você ainda pode conseguir um desconto em cima. Então, não deixa de conferir, o link vai estar no comentário fixado. Obrigado, GoCase, pela parceria aqui no clube. Bora seguir pro vídeo. O TL2 teve o Lando Norris liderando a tabela de tempos com 1:23.083, seguido pelo Max Verstappen, dessa vez numa distância um pouco maior, 0.363 segundos. Depois a gente teve o George Russell, Oliver Bearman e Nico Hülkenberg fechando o top 5, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar, Charles Leclerc, Fernando Alonso e Kimi Antonelli fechando a primeira página, Oscar Piastri, Lance Stroll, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Alex Albon, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Franco Colapinto e Pierre Gasly. Aqui a gente já começa a ver alguns resultados talvez mais próximos do que o que a gente pode esperar pro final de semana em relação às potências, principalmente ali no topo, como a gente tá vendo. Mas vamos discutindo aos poucos cada um dos detalhes desse treino livre pra gente poder entender tudo que tá rolando. E como disse o Chrono Trap TV, ritmo da Sauber muito bom nesses dois treinos livres. E realmente é um ritmo muito bom da Sauber nesses dois treinos livres. No TL1 aqui, a Sauber ficou em quinto com o Nico e sétimo com o Gabriel. E agora fica em quinto e sexto, o Nico de novo em quinto e o Gabriel ganhando uma posição ficando em sexto lugar. Então realmente as Saubers estão muito fortes nesses primeiros treinos. Claro, treino livre 1 de novo teve muito novato, então isso afeta um pouco e isso pode ser carregado pro treino livre 2 também. O pessoal tá de fato fazendo os primeiros treinos, muitos deles estão fazendo os primeiros treinos no TL2, então isso pode afetar algumas percepções, só que ainda assim foi algo bem consistente ali da Sauber estar nessas duas posições, o próprio Hülkenberg ficando em quinto nas duas sessões, o Gabriel sétimo e sexto nas duas sessões, então dá uma certa esperança. Eu até trago mais um comentário do SNFC Dublagens aqui falando: Bortoleto vindo forte nos treinos, minha mente não me dê esperanças. E assim, vamos ouvir na mente, eu ainda acho que não é necessariamente o momento de botar esperança. Continua ali com a minha previsão de um Q2 pro Gabriel e que ele vai brigar ali nessas posições próximas de pontos, o P13, P12, P11, podendo sonhar ali com os pontos dependendo da situação da corrida, porque é muito cedo baseado no que a gente teve até aqui pra realmente dar essa alta expectativa pra Sauber, sabe? Porque, de novo, o treino livre 1 teve muito novato, então teve muito piloto que não botou um tempo real ali. Os novatos não conseguem, muitos deles, né, não conseguem botar os mesmos tempos que os pilotos que já estão acostumados com os carros. Muitos deles, nenhum, só o Hadjar que acabou não fazendo uma boa volta e ficou ali no meio do bolo, mas o resto ficou tudo na segunda página de tempo, sabe? E no TL2, muitos dos pilotos estão tendo, de fato, o seu primeiro treino. E isso, querendo ou não, afeta a performance deles, afeta o tempo que eles vão fazer nesses treinos. Então ainda acho importante a gente não criar tantas expectativas, não botar todas essas esperanças, mas pode sim ser um final de semana melhor pro Gabriel do que os últimos vinham sendo. O próximo comentário veio do Cauã 5, o carro da Ferrari realmente virou meio de pelotão, e como a gente viu aqui, né, o Charles Leclerc terminou em 8º lugar e o Hamilton terminou em 14º. O Hamilton, assim, eu já falei bastante sobre ele, né, eu não quero me estender porque é chovendo molhado, mas ele claramente tá entrando nesse final de semana querendo que ele acabe. Ele entra aqui em Abu Dhabi só pensando, acabe logo e vamos para 2026. Então eu realmente não espero grandes coisas do Lewis nesse final de semana, não espero uma grande performance da Ferrari. O Charles é quem ainda tá tentando puxar esse limite pra ver se consegue fazer alguma coisa, mas eu também não tenho uma grande expectativa, pra falar a verdade, em relação a isso. Apesar do tempo no TL1, de novo, é um TL1, no TL2 já cai um pouco, já talvez mostre um pouco mais a realidade da força dessa Ferrari. Vai ser um carro que vai brigar ali nesse meio do bolo, sabe? Nesse meio de pilotão. E realmente, em 2025, a Ferrari começou muito bem, mas se transformou num carro de meio de pilotão ao longo do ano. O João Espejorim disse: o Homem-Urso e a Saubers com chance de fazer algo engraçado na classificação e corrida. A Sauber já comentei um pouco, né? O Homem-Urso, ele fala por conta desse Oliver Bearman em 4º lugar, fazendo um bom treino, fazendo um bom treino no geral. Inclusive tem um rádio dele que eu separei aqui pra gente trazer, que ele falando exatamente: cara, o carro está insano, eu não sei como ele está tão bom. O Bearman simplesmente meteu essa
durante o treino livre. Então, assim, traz uma certa expectativa de uma boa performance da Haas. O Ocon não conseguiu performar da mesma forma, tá em 16º, mas o Ocon realmente não vem performando bem ao longo do ano, que já é bem preocupante por parte do próprio Ocon, pra falar a real. Mas o Bergman traz uma boa performance, coloca esse carro em quarto e ainda vem com esse rádio de que o carro está muito bem, como que ele está tão bem assim. Também pode ser alguém pra gente ficar de olho nesse final de semana, ainda mais com a Haas ainda brigando pelo P6 ali nos construtores, né, tentando essa possibilidade. É claro que eles precisam torcer pra uma péssima corrida da Racing Bulls pra isso, mas, assim, se rolar a oportunidade, o Bergman já carimbou ali, carimbou não, né, ficou próximo, ficou na beirada ali, bateu na trave do pódio em mais de uma oportunidade nesse ano, quem sabe em Abu Dhabi, com esse carro de forma suspeita muito bom, logo depois deles anunciarem a parceria com a Toyota ali, né, que a Toyota não vai voltar pra Fórmula 1, fica tranquilo, só tá comprando a Haas aos poucos, mas não vai voltar pra Fórmula 1, fica tranquilo. E o Bergman chega aí e faz esse bom final de semana, esse bom treino no caso, vamos esperar pra ver o que vai ser nesse final de semana, mas é alguém pra gente ficar de olho definitivamente que pode fazer uma graça na classificação e na corrida. Agora a gente tem mais um comentário do João Frederico de Freitas falando: se for seguir aí esses TLs, teremos Lando Norris campeão. E assim, o Lando Norris claramente domina, vai muito bem, e eu vou puxar aqui para a gente aquele gráfico que eu trago nos vídeos de treino livre, mostrando o ritmo de corrida que os pilotos fizeram no treino livre 2, para a gente continuar essa conversa. A gente tem este gráfico aqui que vocês estão vendo, de novo feito pelo F1 Big Data, para trazer os créditos de forma correta, e esse é um gráfico que mostra como está o ritmo ali médio de corrida dos pilotos com os pneus que eles usaram. No treino livre 2, muitos pilotos usam o treino para fazer esse treino de ritmo de corrida, né? E quanto mais escuro a bolinha tiver, mais desgastado estava o pneu, quanto mais claro tiver a bolinha, mais novo estava o pneu. E a gente pode ver que, no geral ali, em questão da média, o Norris e o Verstappen, apesar do tempo do Norris ter sido muito melhor, o Norris e o Verstappen, em ritmo de corrida ali com os pneus médios, estão próximos. A grande diferença é que o ritmo do Verstappen foi gradualmente diminuindo conforme o pneu se desgastava. O que me leva a crer aí também nessa situação é que o Verstappen talvez tenha até tirado um pouco do pé, diminuído um pouco o ritmo, porque ele diminui bastante o tempo médio dele, ele diminui muito, então eu não sei se necessariamente foi algo que afetou ele, que foi algo... Não sei se necessariamente é porque a Red Bull dele perdeu tempo, mas dá pra ver ali que a McLaren conseguiu botar um ritmo muito mais consistente, isso é evidente, né? Todas as bolinhas estão bem agrupadas ali, o Norris foi muito bem, e mostra que essa McLaren vem como a favorita nesse final de semana, assim como veio no Qatar também, mas a Red Bull não está tão distante. A Red Bull do Verstappen não está tão longe e pode botar uma briga. O próprio Piastri, no ritmo de corrida que fez ali com o pneu dele, estava bem próximo também, lembrando que esse foi só o primeiro treino livre, mas ali ele consegue, fica um pouco menos consistente do que o Verstappen, mas consegue ali, tá um tempo médio ali de ritmo decente, próximo ali o Antonelli também faz um bom treino nesse sentido, o Bortoleto ali também faz um bom treino, mostra que tá com um bom ritmo de corrida com os pneus médios já depois de um pouquinho de uso, porque ali no o mais amarelo de todos ele fez uma péssima volta, depois que os pneus vão acostumando, vão ganhando aderência, ele vai conseguindo, depois que os pneus vão acostumando, vão ganhando aderência, vão aquecendo, ele consegue fazer tempos melhores ali de volta. Mas no geral você pode ver que as duas McLarens e as Red Bulls vão ter essa vantagem no final de semana. O Piastri aí quando pegar o jeito vai ter o treino livre 3 ainda também, então ele com certeza pega o ritmo pra fazer uma boa classificação. Mas mostra que, assim, pelos treinos livres dá essa cara ali de Lando Norris, porque funciona o tempo, ele foi muito mais rápido na volta rápida que fez. Só que em ritmo de corrida, as duas McLarens e o Verstappen ali estão muito próximos, você tem o próprio Antonelli que ficou próximo também, então não dá essa vantagem clara, tão grande assim pro Norris, mas ainda assim você tem evidências para argumentar de que a McLaren tem o melhor carro e de que vem como a favorita para ganhar, só que não está tão distante assim do Verstappen que ainda pode tentar disputar alguma coisa. Então é isso que eu consigo tirar desses treinos, do que a gente viu aqui, pensando nos treinos livres, principalmente no 2, porque eu não acho que tenha tido tantas ferramentas pra gente avaliar esse final de semana, mas a gente ainda pode ter uma corrida muito interessante baseado no que a gente viu nesses treinos livres. Mas aí tá, o que aconteceu nos treinos livres do GP de Abu Dhabi de 2025. Eu quero saber a sua opinião, como sempre, então não deixa de escrever ela aí nos comentários. Se você gostou, não gostou, discorda, concorda, o que você tem a dizer, sempre quero saber. Então não esquece de colocar sua opinião na caixa de comentários aqui do vídeo. Se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque já ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. E também você pode ajudar o clube se tornando membro, clicando aqui embaixo no botão Seja Membro, que é totalmente simbólico, totalmente
totalmente opcional, mas que faz muita diferença para que o projeto continue vivo também. Lembrando também para você dar uma conferida no link que vai estar aqui no comentário fixado, para você olhar lá na loja da GoCase, procurar ver se tem alguma estampa que você curte, porque se você gostar ou se você quiser dar de presente para alguém também, você pode fazer isso ainda com desconto usando o cupom CLUBEF1. Então vale a pena dar uma conferida, o link está no comentário fixado. No mais, eu quero agradecer você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.